Galera, o título da nossa terceira aula é Mecanismos de Reação. Nessa aula eu vou apresentar a vocês um método muito importante para nós analisarmos as reações dentro da química, que é chamado aproximação do estado estacionário. Muitas reações químicas passam por um estado intermediário. Por exemplo, se nós pensarmos numa enzima e o seu substrato, nós temos a enzima mais o substrato, passando por um estado intermediário de alta energia, que nós chamamos de complexo ativado, na qual essa enzima se liga ao substrato e reage para formar os produtos. Ou seja, essa equação não é tão simples de se resolver, por exemplo, porque essa equação depende também da concentração e de como que está organizado esse complexo ativado. Vamos supor agora uma reação de um reagente A formando um produto P. Só que esse reagente A vai passar por um estágio intermediário, que nós vamos chamar de I. Então é A indo para o intermediário I, indo para o nosso produto P. Essa reação está vinculada com uma constante K1 e a outra reação com uma constante K2. Vamos agora escrever as equações de velocidade para cada reação. A equação de velocidade, como eu já havia predito em outras aulas, nós vamos ter uma variação de acordo com a diminuição da concentração de A. Então, para o I, a mesma coisa. Só que nesse caso aqui, a concentração de I vai estar aumentando de acordo que a concentração de A diminui. Então, nós vamos ter K1 de A. Mas nós vamos ter um decrescimento conforme I reage para formar P. Então, precisamos levar isso em conta também. Menos K2 I. E por fim o nosso P, cuja formação de P, concentração de P, vai estar diretamente ligado com a decomposição de I. Então, agora pessoal, temos duas variáveis, A e I, e três equações. Como resolver esse problema? É aí que entra a aproximação do estado estacionário. A aproximação do estado estacionário nos diz que, numa reação na qual temos um reagente A formando um produto B passando por um intermediário I, a concentração de I, nesse caso, é considerada igual a zero, ou seja, a variação da concentração de I é zero, porque ao mesmo tempo que você tem A formando I, você tem I formando P. Então, essa velocidade vai se igualar e a variação de I vai ser igual a zero. Ou seja, tomando a aproximação do estado estacionário, da nossa segunda equação, vamos ter que a variação de I é igual a zero. Daqui, tiramos que K1A menos K2I é igual a zero. E que a concentração de I depende única e exclusivamente da concentração de A. Substituindo esse valor na nossa expressão de P, vamos ter... Ou seja, a variância, a concentração de P, ou seja, a formação de P depende única e exclusivamente do nosso reagente A. É esse o ponto principal da aproximação do estado estacionário. Quando tomamos a aproximação do estado estacionário, a formação do produto P depende única e exclusivamente do reagente e não do estado intermediário. Como então que seria um gráfico relacionando a concentração das três espécies dentro do sistema? Nós vamos começar com uma concentração inicial de A e conforme A vai reagindo, vai formando o intermediário. Conforme vai formando o intermediário vai reagindo para formar P, até que o intermediário chega num valor máximo e começa a decair porque o produto P está se formando. Vamos olhar agora a reação de decomposição de gás ozônio, o O3, formando gás oxigênio, O2. Muitas vezes pegamos reações na química que parecem serem simples, que nem essa primeira reação. Mas na verdade, elas são mais complexas que isso. Muitas dessas reações que parecem ser simples possuem diversas etapas para chegarem a formar o produto. Vamos ver como resolver essa equação. Primeiramente, vamos encontrar a equação de velocidade para o gás ozônio. Dessa primeira equação, nós temos uma diminuição de ozônio formando produtos. Então, o ozônio vai estar relacionado com menos K1 e a concentração dos reagentes.
ele vai estar também relacionado com a formação de O2, de um radical oxigênio e de um gás M. E na equação de baixo, ele vai estar relacionado com a formação do O2, mais com a diminuição do próprio ozônio e do radical de oxigênio. Agora vamos encontrar a equação de velocidade para o radical de oxigênio. Para a equação de formação do radical, temos aqui o radical oxigênio se formando produtos, gás M e ozônio, através de uma constante K1. Então, vai ficar K1 vezes concentração de ozônio vezes a concentração do gás M. Ele está também relacionado à concentração do radical oxigênio, está diminuindo para formar, na volta do equilíbrio, o ozônio com o gás M, através da constante K2. Então fica menos K2, O2 e O. E na última equação temos uma diminuição da concentração do ozônio para formar o O2, através da constante K3. Percebam que temos duas grandes equações para se resolver, com várias variáveis. Como procedemos agora? Vamos tomar a aproximação do estado estacionário. Tomando a aproximação do estado estacionário, fazemos com que a variação do intermediário, nesse caso o radical de oxigênio, é igual a zero. Tomando esse valor igual a zero e rearranjando essa expressão, isolando o radical de oxigênio, vamos ter essa expressão. Agora, substituindo essa expressão para o radical aqui na equação de velocidade para o ozônio, vamos ter essa expressão. Só uma observação, pessoal. Vocês lembram na nossa primeira aula de ordens de reação, na qual eu mostrei para vocês uma reação do gás hidrogênio com o gás bromo para formar o gás brometo de hidrogênio? Então, lembra que eu havia dito que ela era complexa? Para se chegar naquela equação de velocidade de reação, você precisa de mais ou menos um procedimento igual a esse. Desculpem aqui, eu errei, faltou o igual. Pessoal, o mecanismo que eu vou mostrar agora é chamado de mecanismo de Michaelis-Menten, que é um dos mecanismos famosos da bioquímica, pois ele explica a relação enzima-substrato passando pelo complexo ativado e gerando enzima e produto. Em uma reação enzimática, nós temos a enzima reagindo com o substrato para formar o que nós chamamos de complexo ativado, que é uma ligação, um estado intermediário de ligação entre a enzima e o substrato. Todas essas espécies em equilíbrio. E também temos um outro equilíbrio, que é o complexo ativado gerando a enzima mais o produto, depois que ela reage e transforma o substrato em produto. Aqui vamos ter uma constante K1, K1 menos, K2, K2 menos. Vamos começar então encontrando as equações de velocidade para essa reação. Bom, qual que é a equação para o nosso substrato? Bom, dessa equação inteira temos uma diminuição da concentração de substrato relativo à enzima e o substrato e a constante K1, então, e temos um aumento da concentração do substrato devido a uma decomposição do complexo ativado. Agora, a expressão para o nosso estado intermediário. Nós temos uma diminuição da concentração do complexo devido para a formação da enzima com produto. Nós temos também uma diminuição da concentração do complexo para a formação da volta da enzima com o substrato. Mas nós temos um aumento da concentração do complexo pela decomposição da enzima e do substrato. E temos também um aumento da concentração do substrato pela volta da enzima e do produto. Agora vamos ver a equação de velocidade para o nosso produto P. Temos um aumento da concentração de P vindo de uma diminuição da concentração do complexo ativado e uma diminuição da concentração do produto e voltando para o complexo ativado. Agora vem uma observação importante. Vamos definir o que é a concentração da nossa enzima.
Quando eu coloco a nossa concentração da enzima dessa maneira, significa que ela é uma concentração em um tempo t, ela varia. Mas como que nós podemos definir ela? Nós definimos a nossa concentração da enzima em um determinado tempo t como a concentração inicial da enzima que foi adicionada no sistema menos o que reagiu com o substrato para formar o complexo ativado, ou seja, menos a concentração do complexo ativado. Assumindo agora a aproximação do estado estacionário, nós vamos ter... Lembre-se que o estado estacionário assume que a variação da concentração do intermediário é igual a zero. Então, vamos substituir esse valor nessa expressão. Agora, pessoal, vamos substituir essa expressão da concentração da enzima aqui nessa equação. E depois eu vou rearranjar toda a equação e isolar o nosso termo da concentração do complexo ativado. E essa é a expressão para a concentração do complexo ativado. Agora, vamos pegar essa expressão do complexo ativado e vamos substituir aqui a nossa expressão para o produto do nosso mecanismo. E claro, vamos substituir também essa expressão da concentração da enzima aqui na equação do produto. E essa é a expressão para a equação de velocidade do nosso produto. Pessoal, veja que eu não estou fazendo todas as passagens matemáticas. Eu vou deixar isso em cargo para vocês, porque ia tomar muito tempo no vídeo. Bom, agora vamos fazer algumas observações. No momento em que eu coloco a enzima e o substrato no sistema, eu não vou ter nem o complexo ativado e nem o nosso produto. Então, eu posso dizer que, tomando como posição inicial no nosso sistema, eu vou ter que a concentração do substrato pode ser aproximada para uma concentração do substrato inicial. E, no caso do início da nossa reação, a concentração do produto podemos aproximar para zero, porque nada vai ter reagido para formar o produto. Assim, voltando naquela nossa outra equação, a concentração do nosso substrato vai ser concentração inicial, a concentração do nosso produto vai ser zero, e inicial, e nós vamos ficar, e a nossa equação se reduz a ainda podemos fazer mais um arranjo aqui e deixar como e chegamos na nossa expressão da equação do nosso produto, que é K2, concentração de substrato inicial, concentração de enzima inicial, sobre Km mais concentração de substrato inicial, onde Km é chamado de constante de Michaelis-Menten. Pessoal, duas observações que eu quero fazer. A primeira, vamos analisar a nossa equação. Quando a nossa concentração de substrato inicial for muito grande, ou seja, nós colocamos muito mais substrato do que enzima, nós podemos dizer que, então, isso aqui fica ou seja, a nossa equação de formação do produto se torna uma equação de primeiro grau em relação à quantidade inicial de enzima. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que
Quando colocarmos uma concentração muito grande de substrato, o reagente que vai decidir a concentração do nosso produto vai ser a enzima e não o substrato. Em contrapartida, quando colocarmos uma quantidade muito pequena do substrato inicial, nós vamos ter o seguinte comportamento. A nossa equação se resume numa equação de primeira ordem para o substrato e a enzima.